Fala galera, boa noite, estamos hoje começando o 14º do Art News, quem diria, chegamos até aqui, passamos do 13, sobrevivemos a isso, que é sempre difícil, mas hoje com um convidado novo para vocês que acompanham, também um amigo aí já de longa data, Bernardo Sampaio, expandindo agora, saindo do Rio de Janeiro, falando também dessa conexão de Além Poça, né? Exatamente, cara, esse do Art News estava bem, mas estava faltando atravessar a poça para aumentar a abrangência e a gente conseguir discutir até problemas em comum, né, que os municípios têm, que são problemas políticos, pra gente discutir quais são as formas de tentar resolver e tal. Galera, o Bernardo é amigo de longa data também, uma liderança histórica aqui do MBL no estado do Rio de Janeiro. Foi candidato em 2016, eu a vereador pelo Rio, Bernardo em Niterói, e desde então temos uma parceria longa aí. É isso aí, eu ia falar isso, não é a primeira live que eu e o Eduardo fazemos juntos. A gente fez uma em 2016, quando a gente estava se candidatando, né, a vereador, eu e o Eduardo, e aí a gente fez uma live no Facebook, na época era live no Facebook. É antigos, hein? Já entregou. Sempre tem uma garotada acompanhando, vai entregar a nossa idade. Pois é. E aí eu queria até desde já pedir desculpa também ao pessoal pelo nosso atraso para abrir hoje. Nós estávamos acompanhando a matéria agora da Globo News sobre o escândalo aqui na Câmara do Rio de Janeiro. Muitos de vocês devem ter acompanhado. Vamos falar sobre isso ao longo aqui da live, mas acabou de sair o segundo episódio. O primeiro foi ontem. Parece que vai ser uma série sobre os casos aqui na Câmara do Rio de Janeiro. E hoje o segundo episódio, bem na hora que a gente ia começar, com 6h30 e pouco. Mas acabou agora, uma matéria longa, então a gente conseguiu abrir aqui, desde já saudando aqui a Annalise, que tá sempre presente, uma boa noite, Rosane Gomes, boa noite também, e os demais que venham a acompanhar e pedindo desculpa pelo atraso. Inclusive esse, né, aqui é uma denúncia, Bernardo, de funcionários fantasmas, de rachadinha, você falou da discussão dos problemas que as duas cidades enfrentam, e essa tal de Emusa, lá em Niterói, dezenas, acho que dezenas é até pouco, né, centenas de nomeados fantasmas? Centenas. Semana passada foi o maior diário oficial da história da prefeitura. Foram 31 páginas só de exoneração. 31 páginas? 775 exonerações. Quantos serviços públicos pararam de funcionar? A cidade parou? Por causa tem essas 700 pessoas? Não mudou nada. Eu acho que até melhorou, porque deve ter desafogado o trânsito, né, das áreas luxuosas que esse pessoal costuma frequentar, né? Porque no centro mesmo não mudou nada. O trânsito continuou igual, porque eles não iam mesmo. Mas nas áreas luxuosas ali e tal, deve ter dado uma diminuidinha no fluxo, mas a cidade continua normal. E agora, esses encargos, né, essas gratificações, a gente passou por esse problema também na Câmara Municipal. A gente tinha um problema com gratificação que o político, ele gosta muito de deixar no discurso dele, de falar que é contra o aumento, né, de que não, aqui o nosso salário é defasado e aqui a gente tô há 16 anos sem aumento, e eles vão criando por baixo dos panos, ali por trás dos panos, essas gratificações. E aí você, por exemplo, você vai ver o salário de um servidor é R$1.800, e quando você vai ver o cara tá ganhando 18 mil. Aí, como é que é o milagre da multiplicação, é Jesus? Exatamente. E aí quando você vê, tem um monte de gratificação ali que ele tá ganhando embaixo dos panos, tudo escondido. E aí na hora de aumentar o salário, quando isso vai funcionando, enquanto isso vai funcionando, eles vão deixando passar. Aí agora, aí pega um negócio desse, aí você vai pegar e vai acabar com a gratificação, né? Que a gratificação por mérito, a gente tava até discutindo isso, né? Ninguém é contra, eu acredito que ninguém seja contra não gratificar ninguém pelo mérito, né? A pessoa tem que ser remunerada. Tem na iniciativa privada, muito isso, exatamente. Bônus, participação nos lucros, tem vários modelos. O problema é você usar isso como uma maquiagem para não aumentar o salário ou não atualizar os tipos de salário, né? E aí você fica se orgulhando, não, a pessoa ganha ali pouquíssimo e tal. Não é verdade, não é isso que acontece. E aí, quando você esconde isso, quando você não expõe a gratificação pelo mérito, fica muito difícil você ver quem tem o mérito ou quem não tem. E se a pessoa tem o mérito, você vai esconder essa gratificação. É óbvio. Não tem por que se esconder, né? Exatamente. Quem não deve, não teme. E aí, inclusive, já entrando no assunto, a matéria que acabou de sair da Globo News apontou. A de ontem não tinha entrado nisso. Somos 51 vereadores aqui na Câmara. 45 deles usam mais encargos do que o previsto aqui na legislação interna da Câmara, do funcionamento da Câmara. E até para as pessoas entenderem o que é encargo, o encargo ele existe no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Ele é um mecanismo que faz sentido, porque alguém tem um cargo de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, e ele ganha um encargo de bonificação, de gratificação, ou seja, bateu as metas, foi além, assumiu um novo papel. Então, olha, pelos próximos 3 meses você vai ter uma tarefa especial, você vai rodar o estado do Rio de Janeiro, que você não fazia antes, você vai nas todas as cidades do interior para visitar delegacias. Então, eu vou aqui
te dá uma bonificação nessa meta 3 meses e depois ela sai. Esse seria o modelo do encargo. Mas, infelizmente, o que nós vimos aqui é que tem um limite de 8 encargos, 45 dos 51 gastaram além. No meu caso, eu estou entre os 6, então esclarecendo já aqui a todos, estou entre os 6 que cumpriram a regra e, na verdade, eu não gasto nem metade disso. Eu não chego nem a 4 encargos, exatamente nessa linha. Nós temos algumas pessoas que vão batendo as metas, nós temos avaliação trimestral, semestral, anual, e conforme as pessoas vão mostrando desempenho, nós remuneramos essas pessoas, porque qual é o que eu vejo na iniciativa privada? Já passei por escritório, você vai ter um 14º salário, você vai ter uma participação nas metas, é para incentivar as pessoas a fazerem a mais, ficarem até mais tarde, chegarem mais cedo e tudo funcionar bem. Tem o menor problema com relação a isso, tudo dentro da legalidade. Agora, não dá para ter uma norma dentro da Câmara de que todo mundo deveria ter 8, 45 ter mais. Isso não é justo entre os gabinetes. Nós, 51 vereadores, não deveria ter diferença entre nós. Todo mundo deveria ter a mesma quantidade, com transparência, com método, mais. E aí, infelizmente, o que nós vimos aqui é esse descontrole. Duarte, a gente sabe as artimanhas que o Poder Executivo tem, principalmente lá em Niterói, a gente acompanha isso direto. Por exemplo, na Câmara dos Vereadores de Niterói, o vereador não tem direito a nenhum valor adicional, nenhuma verba de gabinete. Não pode comprar, se ele tiver que comprar papel aqui também extra, é assim. se ele vai comprar papel extra, é do salário dele. Cafezinho é do salário dele. Tudo é do salário dele. E aí tem lá, são 7 cargos pro gabinete e 2 pra comissão. Certo. Era assim, agora acho que aumentou, agora acho que são 11. Aí ficou 9 e 2. Aumentou. E aí você vai ver, 9 cargos para um vereador fazer um trabalho de excelência, porque de comissão é o seguinte, pessoal, vocês sabem, todo vereador, ele preside uma comissão, e essa comissão, ela precisa andar, ela serve para fiscalizar o executivo. Por exemplo, comissão de meio ambiente, você vai fazer toda a fiscalização nas legislações de meio ambiente, então você vai em loco, você vai visitar rio, você vai visitar obra irregular, você vai visitar... Estação de tratamento, você tem que fazer mensalmente uma reunião da comissão, que você chama a sociedade civil, você chama o Poder Executivo e tal. Então, assim, tem trabalho para você fazer, tem uma série de coisas para você fazer. E aí, quando você vê, quando o vereador é da base, o cara, ao invés de ter 9 cargos, aí você vê uma emusa dessa, por exemplo, 775 cargos. É muito caro. Você dividir para 21 vereadores, cara, dá assim, é absurdo, dá, mais de 14 para... O gabinete do cara vira fichinha. No todo que ele tem, tanto lugar, o gabinete é fichinha. Exatamente. Aí você compra, por exemplo, aí você vai disputar uma pauta, você está defendendo uma ideia que não é muito popular, né? Sim. Que são coisas que são atribuições do vereador. A gente não está aqui também, né? O vereador não está aqui para agradar só a sociedade diretamente em coisas populares. É claro que quando vai ter uma coisa assim, galera, infelizmente a gente, por exemplo, essa votação da Guarda Municipal, né? Seria ótimo, seria a coisa mais popular do mundo para a Guarda Municipal. Você fala assim, não, pode continuar aí da forma que vocês trabalham. Só que isso é injusto, inclusive com até outros cargos públicos, porque não é normal. Todo mundo trabalha, tem uma escala de trabalho maior do que aquela. Então, assim, é justo você igualar, você equiparar essas pessoas. Cara, quando você vai votar isso, você pega um vereador de base, o cara tem 150 cargos, cara, o cara faz um estardalhaço. Se ele chamar a equipe dele, ele lota a galeria. Exatamente. E aí, a pessoa que tá de fora tenta, como é que você vai se basear, Duarte? Você vai pegar a galeria, a galeria tá lotada, a população está muito revoltada com isso. Só que, na verdade, aquilo população. Exatamente, aquilo ali é uma coisa inflada artificialmente para fingir que é a população que tá revoltada. Então, assim, esses cargos não deveriam existir de jeito nenhum, eles fazem, inclusive, as pessoas se enganarem. Isso é muito prejudicial. Esse troca-troca executivo e legislativo é muito ruim. A gente vê o vereador que deveria fiscalizar o poder executivo, isso foi desenhado na Revolução Francesa mais 2 séculos atrás, e acaba que, em vez dele fazer os 3 poderes, ele, infelizmente, é cooptado pelo executivo e não faz o seu papel. Mas, bom, esse esclarecimento era importante, mas ainda vamos postar lá no Instagram, postar no Twitter, fazer um funcionamento redondo, mas é importante acompanhar o desenrolar dos fatos, o andamento dele. E qualquer dúvida, como sempre, vocês sabem, podem colocar aqui nos comentários, podem mandar mensagem, nós fazemos questão de responder a todos. Com certeza. Eu acabei de perceber aqui pelos comentários, acho que a gente estava vendo hoje na Globo News e saiu na RJTV a questão aqui da Câmara Municipal. Exatamente, saiu também. E aí as pessoas estão aqui comentando sobre. Então eu queria já dizer para todos que eu fiz uma fala no início aqui, expliquei bastante sobre o assunto, não sei se alguns chegaram depois, mas também não tem problema falar um pouco de novo, sobretudo em cima das perguntas que surgiram aqui. O Fábio comentou, 92 milhões só de gratificações, um absurdo. Fora os salários, e muitos nem aparecem para trabalhar
trabalhar. O Pedro deveria dar visibilidade do gabinete dele para dar exemplo. Fábio, eu dou, inclusive, já vou adiantar aqui. No meu Instagram, você tem aqueles destaques que ficam sempre lá fixos. Tem um destaque, uma bolinha que é equipe. Se você clicar lá, tem todo mundo que está na minha equipe. Uma outra opção, para quem não tem Instagram ou não quer acompanhar pelo Instagram, eu tenho um site e aí você pode procurar lá, www.pedroduarte.rio/equipe. Tá 100% atualizado. Todas as pessoas que estão na minha equipe estão naquele site. E aí, mais uma vez, a gente leva muito a sério a transparência. Tudo funciona da forma correta. Inclusive, não tá lá no site só o nome, né? Japa do TI. Agora, inclusive, o pessoal nem conhece. Yuichi Inumaru. E aí vai estar lá... Vai estar lá o nome dele e não só o nome. Vai estar qual é o papel dele, qual é a função, qual é a formação aqui na nossa equipe de comunicação, na gravação e edição de vídeos e outros papéis mais, inclusive, para quem acompanha o Duarte News, aprendeu aqui hoje pela primeira vez qual é o nome do Japa do TI, porque a transparência diz que apelidos não são o melhor nome, mas sim a melhor forma de falar. Mas bom, a gente chama sempre aqui o nosso Yuichi de o Japa do TI. Japa do TI. Travou assim, porra, chama o Japa do TI, conserta aí, ele é Japa mesmo, né? Agora pelo nome, inclusive, ficou mais claro pra galera. Mas bom, então, Fábio, eu concordo 100% com você. Transparência sempre. Eu já fazia isso de antes. Essa aba equipe sempre existiu no meu site. E esse destaque equipe também sempre esteve lá no meu Instagram. E quem que tiver aqui mais perguntas, eu vi o pessoal criticando a Analice, a Cirlei, dando porrada na câmera com relação a isso. Concordo, é um absurdo. Se alguém tiver alguma dúvida, mandem perguntas, nós respondemos sempre. Cara, 90 milhões, eu acho que é o orçamento da Câmara de Niterói inteiro no ano. Exato. Isso é só das gratificações aqui. E a gente acha muito caro. A gente sempre bate nisso e fala, cara, é um absurdo. Não precisa gastar 90 milhões no orçamento da Câmara inteiro, com as remunerações, com o salário, com o servidor, com tudo. Aqui é só de gratificação. Surreal. Porra, estão gastando mesmo. É absurdo. Aqui, no caso, nós economizamos pelo menos 50% de todo o gasto do gabinete, mas a Câmara do Rio de Janeiro... Aí, Duarte, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que deixar sempre às claras. Eu não gostei da matéria que teve de ontem, que dava a entender como se fosse todos os vereadores que usassem isso. E por que a transparência é uma coisa fundamental, que o Duarte é uma pessoa que defende isso muito. Eu defendo o gabinete do Kim lá, que se for vai estar muito defendido, do Guto também, né? De todas as pessoas que são preocupadas com respeito ao dinheiro público. Porque se você não bota na transparência, quando você faz uma matéria daquele tipo, parece que todo mundo é uma prática comum de todos os vereadores. E aí, por que você vai fazer o certo, né? A gente tá ali batalhando tanto. A gente não quer, de jeito nenhum também, que seja elogiado. Nossa, Pedro, palmas, você é muito bom, palmas. Mas é pra você expor aquele que tá fazendo da forma errada. Porque assim, olha, parece que hoje em dia, cumprir o seu papel é virtude. E não é, só que a gente não tá querendo levantar as virtudes, e sim apontar os erros pra gente corrigir. Então assim, a transparência, sem a transparência caminha do lado da pessoa que tem respeito ao dinheiro público. Então assim, a gente precisa muito disso. O mais interessado nisso é quem faz o certo, você pode ter certeza disso. E isso foi bem melhor na matéria de hoje, porque ela separou isso. Ela falou, dos 51 vereadores, 45 estão acima do teto e 6 cumprem a regra, e eu sou um dos 6 aí. Então, de fato, ontem a matéria na introdução ficou bem genérica. Hoje ela já deu uma dividida aí, uma separada do joio e do trigo.